Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, se você não assistiu a última aula sobre África, a aula que eu proponho uma atividade para ser feita com mapas, tem um documento, é muito importante que você assista e que você faça este documento, esse trabalho, antes de assistir esta aula do continente africano. Tá? Então é uma proposta legal que vai ser um diferencial para você que está se preparando para o vestibular. Então vamos para a aula de hoje. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e toda aula ela vai ter uma relação com essa aula anterior, que é a proposta de atividade, é os aspectos políticos, a divisão política do continente africano. Vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu estava no 8º ano, no 9º ano, que era a 7ª série, 8ª série, a minha professora de geografia obrigou, cobrou em prova, os continentes. A gente tinha que saber o nome de todos os países e capitais da Europa, da Ásia e da África. Eu não tive prova sobre a África, eu acabei não decorando. Mas eu descobri recentemente uma estratégia muito legal para conhecer o nome dos países e gravar o nome dos países. E essa técnica, na verdade, ela está aqui neste site chamado CTerra. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai abrir o link e tem aqui embaixo várias opções, modo de jogo. A primeira coisa, você vai deixar no mostrar tudo. Aqui tem o nome de todos os países para você dar uma olhada por cima. Eu quero falar um pouquinho sobre a divisão política da África já. Vocês notaram que muitos países eles têm as fronteiras bem retinhas, Isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é um motivo físico. Esta região do planeta, que é o deserto do Saara, então não tem rios que servem para fazer a divisão entre os países. Diferente do que acontece na região central, que você pode ver que as fronteiras já são um pouco mais... elas são levadas em conta aqui, principalmente para serem traçadas, os rios. Mas o segundo motivo, que é o mais importante, e que costuma cair no vestibular, é um pouquinho de história. Durante a Segunda Revolução Industrial, houve uma necessidade enorme de buscar matéria-prima em várias partes do mundo. E os países europeus, eles já, nesta época, eles tinham muitas colônias, principalmente na Ásia e na África, também na América Latina. Mas na África, pela proximidade e pela riqueza mineral, ela se transformou num interesse muito grande por parte das potências europeias. E houve uma convenção, uma conferência, onde os países europeus literalmente colocaram um mapa sobre a mesa e ali discutiram quais seriam as fronteiras e o controle de cada um dos países europeus em relação ao continente africano. Vou até mostrar para vocês aqui este mapa. Olha só como era o mapa da África há algum tempo atrás. Vamos ver aqui numa nova guia. Gente, tudo isso aqui era França. Tudo o controle da França. A Bélgica controlava uma área enorme aqui do continente africano. Tinha controle de Portugal, da Inglaterra, entendeu? A Alemanha. Então, as fronteiras e este controle sobre o território africano, elas foram traçadas de maneira arbitrária, de forma artificial, sem levar em consideração a opinião dos povos que viviam no continente africano, os interesses desses povos e muito mais. Isso gerou uma série de conflitos que se prolongaram e muitos se prolongam até a atualidade. Tá? Isso é uma parte interessante que a gente deve conhecer e levar em consideração ao estudar o continente africano. Então, assim que você der uma olhada aqui por cima, ver o nome dos países, você pode mudar aqui para aprender. Então, no modo aprender, você vem e clica sobre o país e aparece o nome do país. Líbia, Egito. Você pode tentar falar o nome do país antes de clicar, ver se você acerta. África do Sul,
Somália, Etiópia, e ele vai sumindo, ó. Daí você vai para um terceiro modo, que é o modo clicar. Tem o modo clicar fácil e clicar difícil. Então vamos no modo clicar. Olha o modo clicar, que legal. Ele aparece o nome de um país, República Democrática do Congo, e você tem que clicar sobre este país. É este país aqui na realidade. Eu vou clicar errado só para a gente ver o que acontece, ó. Ah, não é. Aqui é o Egito. Você vai gravando. Ah, aqui é a Líbia. Puxa. Opa, acertei. Então, eu acertei na terceira tentativa e ele vai ficar dessa cor. Daí vamos ver, Nigéria. Ah, eu não lembro se é esse ou se é esse aqui. Ah, acho que é esse aqui. Opa, acertei na primeira. Aí o país vai ficar branquinho. Se você não sabe, você vai clicando. Ah, Tanzânia. Nossa, acho que é esse aqui. Não acertou, ele pisca o país para você clicar. Eu aconselho sinceramente que vocês façam isso 2 ou 3 vezes e que guardem pelo menos a localização de uns 10 ou 15 países africanos, os mais conhecidos. Pode ajudar bastante você em questões do vestibular. Feito isso, olhando assim a parte política do continente africano, conhecendo esse detalhe que eu falei do neocolonialismo, que depois levou a um processo mais tarde, no final da Segunda Guerra Mundial, de descolonização, tá? Descolonização. E a descolonização foi quando os países africanos, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a conquistar sua independência. Mas essa independência foi conquistada a um custo muito elevado, principalmente através de muita violência e conflitos entre tribos e etnias que viviam dentro desses países e lutavam pelo controle político do país. Um caso bem icônico é o que aconteceu em Ruanda. Olha só, gente, eu vou indicar um filme para vocês que vale bastante a pena vocês assistirem. É este filme que chama Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, tá? A história dele, eu não vou contar a história inteira para vocês, é lógico, mas basicamente foi mais ou menos isso que aconteceu, para você pegar a ideia do filme, tá? Este cara aqui, eu não vou falar o nome dele certinho agora, que é um nome um pouco difícil, mas é uma história real. E essa é a esposa dele. Ela era de uma etnia chamada Tutsi. E ele de uma etnia chamada Hutu. Então ele era Hutu e ela era Tutsi, mas ambos viviam em Ruanda, um país que era controlado pela Bélgica até a Segunda Guerra Mundial. Então a Bélgica controlava Ruanda, tinha os Hutus e os Tutsis que tinham lá no passado algumas diferenças entre eles, mas eles viviam de forma relativamente harmoniosa no país. Acontece que quando a Bélgica controlou o país, ela colocou no poder os Tutsis, que eram uma minoria, eles eram criadores de gado, pastores de ovelhas. Os Hutus, que a maioria eram agricultores e era a maioria da população de Ruanda, eles acabaram ficando enciumados, ficando incomodados com aquela situação. E muitos Tutsis se aproveitavam do poder que eles tinham para maltratar, para explorar os Hutus. Dentro dos Hutus surgiu um grupo radical, e esse grupo radical tinha até uma rádio, e eles ficaram ali tramando uma possibilidade de retirar os Tutsis do poder e exterminar a etnia Tutsi. Só que como vocês viram, muitas vezes tinha Hutu casado com Tutsi, Tutsi casado com Hutu, então não era todo mundo que era radical. Acontece, gente, que quando a Bélgica passou pela Segunda Guerra Mundial, ela perdeu o poder econômico e a capacidade de manter tropas dentro de Ruanda. E eles acabaram retirando as tropas de Ruanda. E lá em Ruanda, quem tinha, vamos dizer assim, os Tutsis, eles se sentiam um pouco confortáveis porque eles tinham o cuidado e o apoio dos belgas. Mas quando a Bélgica se retirou do país, e teve até um atentado lá que aconteceu com um líder político, o que aconteceu foi o seguinte: os Hutus se organizaram e saíram num extermínio em massa dos Tutsis. Isso aconteceu no período de alguns dias,
dezenas, centenas de milhares de pessoas morreram. Foi uma tragédia sem precedentes no país, algo que não é incomum no continente africano, esses conflitos civis, mas que em Ruanda foi muito marcante, principalmente pelo descaso internacional. Este senhor aqui, ele era gerente do principal hotel de Ruanda. E o que aconteceu é que ele era... Lembra que eu falei que ele era Hutu? Quando os Hutus começaram a matar os Tutsis, ele chamou a esposa dele e escondeu ela dentro do hotel. Só que não só a esposa dele, ele salvou escondendo dentro do hotel. E sim, muitas, dezenas de pessoas Tutsis, mesmo ele sendo Hutu, ele fez ali uma estratégia, ele deu um jeito de esconder essas pessoas dentro do hotel. É um filme que vale a pena assistir, principalmente agora que você já tem uma noção dessa questão política que eu falei para vocês. Não é o único filme sobre a África que eu gosto de aconselhar para os meus alunos. Vocês devem assistir também este filme, que é O Diamante de Sangue. Será que você já não assistiu este filme? Com Leonardo DiCaprio. É um filme que fala sobre a exploração de minérios, especialmente da exploração de diamante, trata ali da questão de Serra Leoa e mostra como que o comércio, a exploração de diamante, para que alguém tenha condição de utilizar um diamante que vinha lá da África, diamantes enormes inclusive, muitas pessoas eram maltratadas, morriam, tinha conflito de grupos rebeldes dentro dos países. É outro filme legal para você assistir. E mais uma indicação, vai que você pega o fim de semana para assistir alguns filminhos, você pode assistir também este aqui, ó, O Último Rei da Escócia. Outro filme super legal, um filme premiado, um filme que vale muito um tempo aí para você assistir. Tá? Ele conta a história de um ditador, o Idi Amin, que era assim um cara extremamente instável emocionalmente. E a história desse filme é muito legal, eu acho que vocês vão ficar bem curiosos em assistir, porque um médico recém-formado, acho que se eu não me engano ele é da Inglaterra, ele era escocês na verdade, mas era da região do Reino Unido, ele se formou e falou, eu não quero seguir carreira aqui no Reino Unido não, eu quero procurar um lugar no mundo para trabalhar como médico. Ele foi parar, gente, em Uganda. E em Uganda, este cara aqui, ele era o comandante máximo lá de Uganda, o presidente de Uganda. E daí eles tiveram uma situação ali que eles acabaram se conhecendo por acaso, e ele gostou do doutor ali e chamou ele para ser seu médico particular. Olha, eu não vou contar mais do que isso, mas vocês vão ver ali uma situação também que nos bastidores ou no pano de fundo do filme você consegue perceber a situação das pessoas que viviam em Uganda e como que era viver sob o domínio de uma ditadura. Então vale muito a pena também este filme, fica a minha indicação para vocês. Tá legal? Então vamos agora ver alguns aspectos físicos do continente africano. Eu separei este mapa aqui para mostrar para vocês e destacar alguns detalhes. Um deles são 2 erros gráficos que tem no mapa. Não sei se vocês repararam. Está faltando um país aqui e está faltando um país aqui. Engraçado que esse país aqui, o outro país fica em volta dele, né? Beleza, ó. Eu acho que é Eritreia e o Gâmbia. Depois vocês confirmem aí. Outro detalhe que eu chamei a atenção é que em alguns mapas essa fronteira ela não existe. Porque este país que vocês estão vendo aqui é o país mais novo do mundo, que é o Sudão do Sul. Ele foi formado só depois de 2010, 2011, que ele se transformou em um país independente. Houve uma divisão do Sudão, mas tudo isso tem lá no documento. Tem até uma reportagem lá para você dar uma lida e aprender um pouquinho mais sobre o país. Eu quero destacar a posição geográfica do continente africano. O meridiano de Greenwich ele passa mais ou menos aqui. Isso significa que uma grande parte do continente africano está no hemisfério oriental. Mas também tem uma parte no hemisfério ocidental. Outra coisa
é a linha do Equador, que passa mais ou menos aqui. A África ela é cortada quase ao meio pela linha do Equador. Isso significa que os climas eles funcionam como um espelho. Você tem clima equatorial aqui, tropical, tropical. Tem deserto aqui também, tem deserto. Então isso é um fato bem legal e bem interessante sobre o continente africano. E também que ele tem terras nos 4 hemisférios, ó, norte, sul, oriental e ocidental. Então esse é um detalhe, o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O segundo detalhe é a posição geográfica e os vizinhos do continente africano. Ou seja, gente, os limites naturais do continente africano e quem está na proximidade. Então vamos lá, gente. Ó, o destaque nós vamos dar primeiro para os oceanos. Então nós temos do lado de cá o Oceano Atlântico e do lado de cá o Oceano Índico. Mas tem também o Mar Vermelho aqui e aqui o Mar Mediterrâneo. Então o continente africano está aqui numa posição estratégica no planeta. Facilita bastante o comércio internacional por meio de navegação. Vizinhos, países, continentes, na verdade. Nós temos aqui ao norte o continente europeu, então aqui é Europa, e aqui já é Ásia. Então tem aqui a Ásia e aqui a Europa. E agora falando dos pontos estratégicos que nós devemos prestar atenção aqui no continente africano. Começando por esse, ó. Aqui nós temos um estreito, que é uma parte, ó, onde fica muito próxima à Europa da África. Dá para passar de barco por aqui, de navio, mas olha só como é uma região estratégica. Aqui é o Estreito de Gibraltar. Vou pôr só a primeira letra para forçar depois vocês reverem o vídeo e lembrarem os nomes. É até legal você assistir o vídeo novamente, só que mutado. Ver só a imagem e você ir narrando como se fosse o professor. Aqui nós temos outro ponto estratégico. Vamos falar desse aqui, ó, que também é um estreito. Olha só, um estreito que permite a passagem do Mar Vermelho para o Golfo de Aden, que é essa partezinha aqui que depois tem ligação ao Oceano Índico. Aqui é o estreito de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb. É o estreito de Bab el-Mandeb. E ele fica numa porção estratégica porque aqui passam muitos navios carregados de petróleo. E nós temos aqui, nesse chifre da África, um país chamado Somália, que tem ali alguns grupos terroristas. Tem um grupo que chama Al-Shabaab, que tem até ligações com o grupo Estado Islâmico, um grupo terrorista. E é um país, gente, super desorganizado politicamente e que tem até piratas, isso mesmo, piratas, que mandam ali as suas embarcações e eles sequestram navios petroleiros e cargueiros que passam por aqui e depois pedem resgate para o país de origem. Então agem com violência, tudo. Ponto estratégico. Outro ponto estratégico, este aqui, não tem muito o que falar sobre ele, mas é um canal. Diferente de um estreito, aqui nós temos um canal, que é o canal de Moçambique. Mas vamos lá, este ponto aqui é um dos mais importantes, tá? Este ponto aqui dá para passar pelo Mar Vermelho até chegar ao Mar Mediterrâneo por conta de um canal artificial, tipo o canal do Panamá, só que aqui não tem ecluso, ó. Aqui é um canal que é o canal de Suez. Então aqui é o canal de Suez, ponto estratégico, justamente pela passagem de navios. Aqui já teve guerra de Israel, Palestina, que até o Egito se envolveu, teve o lance do canal do Suez, perdeu o canal do Suez, depois retomou o canal de Suez, um ponto muito importante, gente. E nós não podemos deixar de falar também deste Golfo. Golfo é esse pedaço aqui, ó. É como se fosse uma reentrância do mar em direção ao continente. Uma mordida, parece que a África tomou uma mordida aqui. Isso é um golfo. Aqui é o Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné é uma região rica em petróleo. Falando em petróleo, tem bastante petróleo no norte da África e bastante petróleo no Golfo da Guiné. Então tem países que têm um PIB per capita elevado, são ricos, principalmente porque tem muito petróleo.
mas isso não gera uma riqueza social, muitas vezes, sim uma má distribuição de renda, desigualdades sociais no país. Tá bom, pessoal? Então tá aqui os pontos estratégicos. Vou falar um pouquinho sobre o relevo e a geologia do continente africano. Em geral, no continente africano, o relevo ele é baixo. A altitude média é de apenas 350 metros. Tem algumas áreas que são mais elevadas, por exemplo, aqui uma cadeia de montanhas, que é a cadeia do Atlas, que está relacionada ao choque de placas. Aqui tem cadeias de montanhas também, que são os montes Drakensberg, são montanhas um pouco mais antigas. Tem outras áreas que são um pouco elevadas, mas são planaltos, tá? Mas, em geral, o continente africano ele é muito desgastado. A nota é importante. Ele é geologicamente estável, porque ele fica no meio de uma placa tectônica e muito desgastado, mas tem uma exceção, e é ela que eu vou falar agora. Olha só, tem alguns lagos bem compridos aqui, ó. Aqui tem um lago, aqui tem um lago, aqui tem outro lago. Esses lagos, eles estão justamente numa parte da África chamada Rift Valley. Ou Rift Valley, Vale do Rift. A placa africana, gente, apesar de ser uma placa tectônica grandona, ela está quebrando. E essa parte da placa, ela vai se separar no futuro. Lógico, coisa de milhões de anos. Mas já aconteceu até de ter rachaduras no solo enormes que fazem parte dessa separação da placa tectônica. Eu acho que é um dos pontos mais curiosos e interessantes. Então, onde tem a separação da placa tectônica, tem montanhas, tem vulcões, inclusive o ponto mais alto do continente africano, ele fica aqui no Rift. Tá? Bem próximo à linha do Equador, tem o Monte Kilimanjaro, que fica aqui nessa região. Então, tem altitudes bem elevadas, coberto de neve, tudo, tem vulcanismo, tem águas termais, tem todos esses aspectos relacionados a uma região de instabilidade sísmica. Agora o restante não. Desgastado, bastante planície sedimentar, onde tem petróleo. Então sedimentar tem petróleo. E áreas cristalinas, tá? Entremeadas aqui tem um pouco, onde tem recursos minerais. Pedras preciosas, recursos minerais. Então, tudo isso está relacionado à riqueza geológica, mineral do continente africano. Vale muito a pena você ter atenção em relação a este detalhe que eu falei aqui para vocês. Bom, a segunda etapa da nossa aula, a gente vai ver um pouquinho aqui os climas e vegetações do continente africano. Mas tudo isso não de uma forma decoreba, e sim utilizando o nosso conhecimento de climatologia. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Nós sabemos que na linha do Equador é uma região que chove bastante e é uma região muito quente. Então, na região da linha do Equador, nós temos o clima equatorial, que é quente e chuvoso o ano inteiro. Deixa eu usar a legenda que eu coloquei ali. Olha, é quente e chuvoso o ano todo. Então tá aqui, ó, verde escuro, clima equatorial. Quente e chuvoso praticamente o ano todo. E em compensação vai ter uma vegetação de florestas latifoliadas. Para o norte e para o sul já começa a ter uma estação seca. Então chove no verão e tem uma estação mais seca. Nós vamos usar aqui o verde claro na legenda. Beleza, ó, verde clarinho. Então você tem o clima equatorial aqui e aqui. E a savana, que é semelhante ao nosso cerrado. Então são árvores com troncos retorcidos, casca grossa, tem ali umas árvores mais espaçadas, uma vegetação rasteira. Essa é a savana, paisagem bem típica do continente africano, né, gente? Beleza, olha como a vegetação é um espelho do clima. Agora a gente vai pensar no próximo clima, porque o clima ele tem o equatorial, o tropical e depois vem um clima um pouquinho mais friozinho. Depois do tropical é o subtropical. Tá aqui o clima subtropical. Vamos usar aqui um rosinha. Ó, clima subtropical que vai ficar aqui. Equatorial, tropical e subtropical. Então o clima subtropical, gente, ele é um clima que tem uma vegetação que acabei nem colocando na legenda, mas eu vou pintar aqui de
de rosinha também, que é a vegetação, uma vegetação rasteira, gramíneas, tá? Esse tipo de vegetação que vai aparecer aqui nessas áreas, pradarias. Muito bem, continuando, galera. Nos trópicos ocorre uma região de alta pressão atmosférica. Então, só para relembrar lá na aula de climatologia. Na região equatorial, o ar é muito quente, ele está sempre subindo e chovendo muito. Esse ar ele vai descer seco sobre a região tropical, formando centro de alta pressão e formando desertos. Então, aqui na região dos trópicos, nós temos desertos. Olha lá, clima desértico e aqui desértico. Ó. E sempre em volta de um clima desértico tem um clima semiárido, que ele não chega a ser desértico, mas ele é sequinho também. Então aqui tem clima semiárido. E em volta do deserto, clima semiárido. A vegetação correspondente do deserto, é lógico que é a vegetação desértica ou a vegetação ausente, tá? Então aqui é desertos. No meio dos desertos, você pode encontrar os oásis. Oásis, eles acontecem por causa quando a água que fica no subsolo, a água do lençol freático, ela aflora a superfície. Então, em alguns lugares tem tipo um laguinho, e nesses laguinhos tem uma vegetação, tal, e até cidades que podem se desenvolver às margens destes oásis. Legal, galera? Onde tem clima semiárido, a vegetação típica são as estepes, que é uma vegetação mais seca, lembra um pouco o sertão nordestino, a caatinga, mas lembra também assim como se fosse umas toceiras de capim amarelado, bem seco. É uma transição da savana para o deserto. Então tem as estepes. Você já está vendo algumas áreas que estão sobrando ali, a gente já vai falar sobre elas, tá? Vamos começar aqui por essa parte aqui. Ó. Essa região que é mais elevada é onde tem clima de montanha. Lembra que eu falei das áreas mais elevadas aqui do Rift? Então tem planaltos elevados e montanhas, então tem clima de montanha. E vai ter uma vegetação de montanha, que eu também acabei, não sei por que eu não coloquei na legenda, mas aqui é uma vegetação de montanha. Eu vou pintar de preto, tá? Depois você anota aí na legenda. Sempre que tem um deserto, um semiárido e um mar, vai ter um clima mediterrâneo, que é o clima caracterizado por um verão seco e o inverno com chuvas. Este é o clima mediterrâneo. Então tem clima mediterrâneo aqui e a vegetação é mediterrânea. São maquis e garrigues. Tem várias plantas que até para a agricultura são interessantes, como oliveiras, etc. Tudo bem, pessoal? E aqui também tem o clima mediterrâneo e aqui vegetação mediterrânea. Estamos terminando. Falta pintar aqui as estepes do clima semiárido. Aqui tem um pouco de savana. Aqui tem uma savana aqui. Aqui tem savana e aqui tem floresta. Aqui tem floresta. Vamos pôr uma florestinha aqui. Aqui é clima equatorial. Aqui é clima tropical. E aqui nós temos também, nessa ponta aqui, clima desértico. Então, olha só que legal. Sem decorar, conhecendo um pouco as características, a gente consegue deduzir qual que é o tipo de vegetação nessas áreas. Aqui tem um pouquinho de florestinha também, ó. Que ficou faltando aqui, uma florestinha. Legal, pessoal? Então, espero que esses mapas assim em branco eles sejam mais legais que você pegar um mapa pronto e ficar ali tentando decorar. A gente vai deduzindo e conhecendo as características. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os aspectos humanos e econômicos do continente africano. E antes disso, olha, quase que eu me esqueço, vale ressaltar que tem rios importantes no continente africano e o principal deles é o Rio Nilo, né? Que o Rio Nilo nasce numa região chuvosa, ó. Ele cruza o deserto formando um delta aqui quando ele vai desaguar
E ele não seca porque a nascente dele fica numa região chuvosa. Mas tem também o rio Congo, que é um rio que lembra o rio Amazonas, com muitos afluentes. Tem o rio Níger, que nasce, olha a volta que ele faz aqui na região seca, depois ele deságua aqui. Tem também o rio Orange, Zambeze, na região mais ao sul do continente africano. Então aqui estão abordados os aspectos físicos e na próxima aula a gente fala um pouco sobre os aspectos humanos e econômicos. Se você gostou da aula, deixa o seu like e deixa um comentário também. Nos vemos na próxima aula, pessoal!